Deputado Maurici, boa noite. Maurici, que é meu colega, formado pela USP, jornalista formado pela USP, tem uma história da imprensa, e é deputado estadual, foi prefeito de Franco da Rocha, foi um quadro político de Santo André, conhece muito, está no PT, acho que desde o início, né? Desde que surgiu o PT, era do MDB antes, depois é fundador do PT, foi vereador, prefeito de Franco da Rocha, um quadro importantíssimo. O deputado Maurici, ele tem uma ação contra a privatização da Sabesp, o que é bastante importante. Deputado, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: primeiro, dá para reverter ainda a privatização da Sabesp? Já foi até vendido por um grupo, tem até o BlackRock, uma parte já foi vendida, né? E o Tarcísio está em Londres para ver se arruma mais comprador. Parece que foi vendido abaixo do preço da Bolsa e Então, Joaquim. ainda só um concorrente. Então, a gente tem dito já desde o início dessa história do assodamento com que o governo do estado tem tratado uma questão tão importante quanto essa. Não é verdade? Primeiro, a gente pode começar pela falta absoluta de debate sobre o tema. Não se discutiu isso da maneira como deveria ser discutido. Afinal de contas, é muito recurso da sociedade brasileira, da sociedade paulista, que foi investido na construção dessa empresa, que agora está sendo vendida dessa maneira. Mas não para por aí o assodamento, né? A própria contratação do estudo do IFC, sem licitação pública, a maneira como ele foi contratado, ou seja, vou te pagar X se você me disser que eu não devo vender a empresa, e vou te pagar X mais 20 se você disser que eu devo pagar. Então, isso também é uma outra demonstração do assodamento com que foi feito. Agora, há um debate todo que precisava ser feito em torno da questão que absolutamente ainda está gritando nos nossos ouvidos, né? Por exemplo, a experiência internacional sobre a privatização do saneamento. Ela não foi exitosa, pelo contrário, ela foi desastrosa em todo o mundo, tanto que ela foi revertida em vários países. Não se discutiu até agora, por exemplo, a situação dos municípios e das próprias prefeituras. Que interesse que elas têm? O que elas vão ganhar com isso, Joaquim? Vou te dar um exemplo. O grande argumento para se privatizar a Sabesp é que se precisa ter a universalização da prestação de serviço de saneamento. Muito bem. Há vários municípios que já têm esse serviço universalizado. Qual a justificativa, então, para a privatização nesses municípios? Sem contar que os municípios, por exemplo, vamos falar da capital? A capital, em 2030, ou seja, daqui a 6 anos, teria o contrato terminado com a Sabesp e ela passaria a ser dona de tudo aquilo que está implantado no município de São Paulo. Os canos, as estações, tudo isso passaria a ser de propriedade da Prefeitura de São Paulo. Muito bem. Perfeito. O contrato foi prorrogado, e foi prorrogado como se a Sabesp fosse uma empresa pública, ela ainda é, na verdade, mas ela está sendo privatizada. Não seria o caso, então, da Prefeitura de São Paulo licitar esse serviço? Procurar quem oferecesse uma menor tarifa, ou um valor maior pela outorga, ou um serviço de melhor qualidade? Então, assim, esse processo ainda vai gerar muitos questionamentos. Respondendo à pergunta que você me fez, eu acho, a essa altura do campeonato, e estou falando como alguém que é responsável, eu acho que tem 9 ações na justiça sobre a privatização ou contra a privatização da Sabesp. Dessas 9, 4 ou 5, nós participamos, o meu mandato participou diretamente delas, ou é autor, ou participou na feitura das ações, o nosso pessoal do jurídico. Então, eu acho que a essa altura, até pela blindagem com que o judiciário vem tratando essa questão, não concedendo liminar e fazendo o debate com argumentos que, digamos, são argumentos muito difíceis de se aceitar, não vai se barrar a privatização, mas ainda vai restar muita discussão adiante. E aí você falou num tema que é muito importante. Olha só, apareceu uma única empresa, a Equatorial, que pagou um preço abaixo do que o preço das ações estão no mercado, e que a única experiência que ela tem em saneamento básico
é a prestação desse serviço no estado do Amapá, sem nenhum desprestígio ou demérito ao Amapá ou aos municípios que são servidos naquele estado pela Equatorial. Mas são municípios que, ao todo, se eu não me engano, são 16, que ao todo totalizam 700 mil pessoas atendidas. Ora, 700 mil pessoas é o número de habitantes de alguns dos municípios dos mais de 100 que a Sabesp atende aqui em São Paulo hoje. Outra coisa, a Equatorial é uma empresa muito mais conhecida por ser uma concessionária de energia elétrica do que de saneamento básico. Aliás, faz poucas semanas ela sofreu uma multa lá na agência gaúcha por conta dos serviços que ela presta como concessionária de energia na região metropolitana de Porto Alegre. Então, tudo isso é muito questionável e tem sido feito de uma forma muito assodada pelo governador Tarcísio de Freitas. Na verdade, ela tira para todo lado, ela vai para o saneamento e também tem energia no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no caso. Pois é. Não, a expertise dela, se é que a gente pode chamar assim, é na área de energia. O saneamento, ela entrou recentemente. Então, assim, ó, sabe, eu sou corintiano, meu time deve estar jogando com o Palmeiras agora, não sei nem como é que tá, É zero mas a eu me zero. lembro. 0-0. Opa, que bom. Ainda há uma esperança. Mas você vê, isso faz Começou me o segundo lembrar tempo agora, só para te falar. Aham. o atual presidente do Corinthians, né, que ganhou a eleição e vem falando que acabou a farra, etc, etc, contrata o maior patrocínio, uma bet qualquer aí para o time, e 3 meses depois rescinde o contrato. Está me parecendo muito Tarcísio essa situação, você entende? Não, vamos vender, vai melhorar o serviço, vamos universalizar as tarifas, isso, aquilo outro. Abre a licitação, ninguém paga o preço que o mercado está pagando e aparece uma empresa só. E essa única empresa que aparece tem pouquíssima tradição na prestação do serviço que ela pretende fazer na maior empresa de saneamento do país. Que absurdo, que absurdo. Era uma empresa, a Sabesp, ela deveria, pelo tamanho que ela tem, existem estatais de outros países, que não é o caso, mas poderia até participar de licitação de outros países, até em outros locais, para assumir o saneamento, porque ela tem muita experiência nessa área. Como é que ela vai ser gerida agora por uma empresa que nem experiência tem, né? Pois é, São Paulo virou um laboratório que admite privatizações como essa, que admite experiências como essas tais escolas cívico-militares, não é? Que admite loucuras, a meu ver, como a tentativa de baixar o valor, o percentual obrigatório de aplicação na educação de 30% para 25%. Esse é o governo que está aí, de plantão, o governo Tarcísio Freitas. Agora, deputado, eu vi que entre aqueles que integram o Equatorial tem fundos, como a BlackRock, tem fundo de pensão lá do Canadá, e a única preocupação desses fundos é o dividendo, é o lucro, valorização da ação e o dividendo. Aí eu digo o seguinte: quem assumiu o saneamento de São Paulo vai ter também a gestão da água, né? E o que acontece? Eu me lembro quando teve a crise da água, agora, 2015, São Paulo ficou sem água até para tomar banho, porque baixou muitos reservatórios. Se discutia que tinha que ter, isso teve uma CPI da Câmara que chegou a essa conclusão, você tem que ter políticas muito agressivas de conservação, isto é, tem que incentivar as pessoas a usarem menos água, guardarem e usarem menos. Mas não é uma campanha pro forma, que mesmo a Sabesp ainda faz isso, é para valer, porque os mananciais correm riscos, sempre para você conservar. Bom, um BlackRock da vida, esses fundos não estão nem preocupados um pouco se vai ficar sem água ou não. A preocupação imediata é de você ter mais receita e ter mais dividendos. E, ao mesmo tempo, reduzir as despesas. São Paulo tem muito vazamento também, né, de água, perde muita água no caminho. Daí que eu pergunto o seguinte: é também um problema que eu digo muito sério, eu imagino, você privatizar essa área, que é uma área que eu dizia que diz respeito à humanidade, quer dizer, a questão da água. Isso, pelo jeito, coloca em risco, uma privatização coloca em risco também a gestão das águas, né? Joaquim, qualquer um de nós, eu, você e todas as pessoas que nos estão assistindo agora, tem o corpo formado por mais de 70% de água. Água é, portanto, vida. Água é a fonte da vida para todos os seres vivos do planeta.
Mais do que isso, a água passa a ser agora, a partir do século XXI, por todas essas razões que você mesmo apontou e outras mais, o principal ativo do sistema econômico mundial, que é o capitalismo. Por isso eu quero dizer a você que assim, ó, eu sou contra, obviamente, sou contra a venda da Sabesp. Não tenho nada, não preciso dizer mais nada para assegurar a todo mundo que nos vê, que nos assiste agora, que eu sou contra. Agora, se o governo quer vender, então que faça isso direito, que venda por um bom preço, que venda para uma boa operadora, que venda para alguém que tenha tradição e que não ofereça riscos ao negócio, que venda, mas que tenha a garantia dos reservatórios. Por exemplo, não é, não está incluída na venda da Sabesp, mas está incluída na venda da EMAI, correto? Que acabou de ser vendida também. Mas os dois grandes reservatórios de água da capital paulista, em torno dos quais vivem milhões e milhões de pessoas, que são a Guarapiranga e a Billings, são guardados pela EMAI e agora foram vendidas também. Também está na mão de fundos. E para que todo mundo que nos vê saiba, o que é um fundo de investimento, se não uma empresa que junta recursos de investidores e aplica em negócios para poder ganhar uma taxa de administração e depois pagar dividendos e lucros para as pessoas que confiaram os seus investimentos a esse fundo. Então, você tem toda a razão no que você falou. Esses fundos estão atrás de uma boa remuneração para os seus investidores. Agora, a remuneração dele vai ser maior ou menor se a operação do serviço for melhor ou pior. Se ela for pior, eles simplesmente se retiram da empresa. Quem é que não pode se retirar? Não pode se retirar da Sabesp privatizada os consumidores. Não podem se retirar da Sabesp privatizada a sociedade paulista, que vai ter o seu principal ativo dos próximos séculos, desse milênio, gerido por uma empresa privada. E mais do que Exato. isso, vai ter a sua vida, já que a água é vida, sob a gestão de uma empresa capitalista que está atrás única e exclusivamente do lucro. Ainda que se empenhe em prestar um bom serviço, sempre será em nome de obter os maiores lucros. Feito, é terrível, viu? Teve exagero dizer que. Eu cheguei a fazer a afirmação, mas eu queria saber, é exagero dizer que essa venda da Sabesp é um crime contra a humanidade, não é só com o povo de São Paulo, não. Eu não tenho dúvida disso. Basta ver a experiência francesa, basta ver a experiência alemã, basta ver a experiência argentina. Ou seja, se vendeu para a iniciativa privada e se retomou de volta. Porque água, vida, não é brincadeira. Não se pode submeter a vida das pessoas, dos animais, da flora, a vida do planeta à lógica do lucro. Que coisa. Deputado, como é que. Agora eu pergunto o seguinte: a Constituição de São Paulo não teria que ser alterada para ter essa venda? Não há algo na Constituição que freia, diz que o controle da Sabesp tem que ser público? Ah, sim, Joaquim. Aí volta aquele assunto que eu falei aqui no momento, que é o que eu entendo que é uma blindagem do judiciário em torno da operação. O governo do estado alega que ele não está vendendo a empresa, que ele está vendendo ações que ele detém. E mais, que ele não está vendendo todas. E o judiciário aceita esse argumento, esquecendo ou fazendo de conta que, ao vender uma certa quantidade de ações, o governo do estado está abrindo mão do seu controle acionário. E, ao abrir mão do seu controle acionário, está vendendo a empresa. Então, quando eu falo de blindagem, é disso que eu estou falando. São interpretações, no mínimo, muito controversas, que ainda vão dar muito pano para manga. Mas esse pano, essa manga, é depois que a empresa estiver privatizada. Deve parar isso no Supremo Tribunal, se é que já não foi para lá? Vai, tá. A discussão está colocada lá também. Agora, até o momento, nenhuma instância da justiça encerrou a discussão. Ela simplesmente não concedeu a liminar para impedi-la. O que significa que, no correr do tempo, a decisão pode ser, inclusive, favorável às ações, às demandas colocadas pela sociedade. E, nesse caso, reverter a venda. Mas isso lá adiante, quando o mal já estiver posto, né? Entendi. Deputado, a experiência que a gente tem, a Assembleia aprovou com rolo
compressora, Câmara Municipal aprovou também, que era uma proposta do prefeito, né, Ricardo Nunes. E o que eu pergunto é o seguinte: não é usual que a Câmara trabalhe muito assim, que a não ser que haja muita pressão de bastidor, financiadores, pressão de grupos empresariais, porque não é normal, não havia uma demanda da sociedade dizendo tem que privatizar a Sabesp, o serviço é muito ruim. Não existe isso. Pelo contrário, o serviço é aprovado e a população era contra a privatização da Sabesp. Então eu pergunto para você, o que aconteceu nos bastidores? Já tem apuração nesse sentido? Há indícios? O poder dos governos, do executivo sobre o parlamento é sobejamente conhecido, por N razões. O legislativo, os deputados e deputadas, vereadores e vereadoras, não oferecem resultados imediatos na qualidade de vida dos seus eleitores individualmente. Quem pode oferecer isso é o executivo, de várias maneiras. Então, o executivo usa e abusa desse seu poder sobre os deputados e deputadas. E é isso que acontece. Num momento como esse, você aperta, você pressiona, você garante aos deputados que eles possam atender demandas eh, de varejo para os seus eleitores, e aí quem perde é o conjunto da sociedade. Perfeito. Agora, no caso, o que estaria por trás disso? Já do próprio governo do Estado. Estou dizendo, por que é que estão fazendo isso? Quer dizer, quem ganha se o povo não está ganhando? Se o serviço da Sabesp, tudo indica, não vai melhorar, porque o objetivo vai ser o lucro. O que está por trás? Tem indício já? Eu acho que o que tem é uma visão de mundo, Joaquim. É muito difícil a gente individualizar a autoria de crimes contra a humanidade. Mas quem ganha é uma lógica que privilegia a movimentação de capital, a transferência de recursos da mão da maioria para uma minoria. É essa lógica que está posta. Quem é que ganha em você privatizar escolas públicas que prestam, em você exterminar a carreira de professores, trocar a expertise e a acumulação de conhecimentos que as pessoas têm por plataformas que vão simplesmente ser monitoradas por gente que ganha muito menos do que professores? Quem é que ganha com isso? Quem é que ganha em privatizar a saúde? Quem é que ganha? Não é a sociedade. Quem ganha é a lógica do lucro. Agora, a lógica de lucro tem vários agentes. Agentes no mercado, é claro, mas também na política, não é verdade? Perfeito. Deputado, agora falar um pouco do. O deputado é formado em jornalismo. Tá? Eu vi Sim. até a tua história, você é fundador do Primeira Mão, é isso? Não fundou? Primeira Mão? É, mas não é aquele jornal de classificados, não, que as pessoas conhecem. Primeira É. Mão é um jornal lá de Franco da Rocha. Foi fundador dele. Fundador dele, então, é formado pela USP, né? É isso? Universidade de Sim, São Paulo. sim. Universidade de São Paulo. E aí eu pergunto, tem uma trajetória na imprensa, depois se tornou vereador e prefeito, fundador do PT. Como é que você foi para a política? Rapaz, vou te contar, eu entrei nessa história, eu fui para a direção do MDB, do PMDB em Franco da Rocha, assim que eu fiz 18 anos. Em 1982, com 21 anos, eu fui candidato a prefeito. Então, a política estava mais ou menos no ar que eu respirava, sabe? Eu acho que Mas você foi candidato pelo PMDB ou pelo PT? pelo PT. Eu fiquei no PMDB poucos meses e já levei a primeira rasteira, a primeira É. facada nas costas. Então, saí e fui para o PT, que era algo que estava se formando, que tinha uma proposta diferenciada daquela. E não me arrependo de ter ido, pelo contrário, tanto que permaneci lá em todos os momentos de tempestade que o partido passou e eu particularmente enfrentei. Você falou, eu fui prefeito de uma cidade muito pobre, Franco da Rocha, nos anos 90, era uma cidade muito mais pobre do que é hoje. A zona noroeste da Grande São Paulo naquela época era muito mais desprovida de investimentos em serviços públicos do que é hoje. Depois disso, eu fui secretário de governo de Santo André, no momento em que o prefeito Celso Daniel foi sequestrado e assassinado. Foi um período de muita turbulência. Depois disso, eu presidi por 6 anos a CEAGESP, que é uma tarefa árdua também, e que eu tive o desprazer de ver sido dirigida durante a pandemia pelo atual candidato a vice do Ricardo Nunes, né?
Comandando a rota. Isso. Pois é. Então, a minha trajetória sempre foi de muita dificuldade, mas eu fiquei muito feliz. Meu coro engrossou muito com tudo que eu passei nessa história minha dentro do PT, Joaquim. Agora, perguntando, se tem muito tempo, esse é um assunto longo, mas o PT foi a esperança, e ainda é, do povo. Mas em São Paulo perdeu, quer dizer, deixou de ter prefeituras como tinha. Você, por exemplo, Franco da Rocha, mesmo Santo André. O que é preciso fazer, você que está no PT desde a sua origem, né? O que é preciso fazer para recuperar ali conquistar de novo o povo de São Paulo? Porque muitas pessoas falam, São Paulo só vota no PSDB. Não, tem prefeituras muito importantes que foram administradas pelo PT. O que fazer para recuperar? O que está acontecendo? Bem, eu acho que nós temos que investir muito na formação de novos quadros e numa renovação geracional no PT. Isso é um aspecto. Mas há outro aspecto também. A sociedade é muito mais complicada hoje do que era naquele momento, né? Muito mais complexa. E nós vivemos experiências no governo brasileiro, leia-se, a gente no governo e os governos que nos sucederam, que transformaram em muito a sociedade brasileira. Você, Joaquim, é mais jovem que eu. Mas você É. acha, Uhum. você via que há 5, 10 anos atrás, uma direita tão assanhada, com propostas como essa, por exemplo, da semana passada aí na Câmara de São Paulo, de aplicar multa de R$ 17.000 sobre quem der comida à população de rua. Você imaginaria isso há 10 anos atrás no Brasil? Não. Pois é. Ninguém tinha coragem de apresentar isso. Podia até ter gente que pensasse nisso, mas não tinha coragem. Exatamente, não tinha coragem. Agora não, agora está desavergonhado. As pessoas defendem a barbárie com uma disfarçatez impressionante. Então a sociedade brasileira é muito mais difícil hoje. Olha para o Congresso Nacional, olha a dificuldade que o nosso presidente Lula, presidente do Partido dos Trabalhadores, tem hoje para governar com amarras fantásticas nos pés, não é? De um lado o Banco Central, de outro lado o Congresso Nacional, a dificuldade de governabilidade que ele tem, inclusive pelas amarras que se criaram desde o apeamento da presidente Dilma para cá. A independência ou a autonomia do Banco Central é uma loucura contra a qual nós sempre lutamos e que nenhum governo tucano teve coragem de perpetrar. Só agora, depois da experiência de governo e da cassação da presidenta Dilma, é que foi possível uma coisa como essa. Não, você imagina, no passado ninguém falaria em privatizar a Sabesp. É difícil que alguém levasse isso adiante. Nem o transporte público, não é? Você imaginou Exato. uma situação em que os empresários de ônibus defendam tarifa zero só para continuar recebendo pelos seus contratos por subsídio das prefeituras? Tarifa zero sempre foi uma bandeira de esquerda, virou uma Sim, bandeira dos empresários. exato. Não que eu É, tenha deixado de defendê-la, hein? Eu ainda defendo de unhas e dentes. mas a verdade seria a atividade sem risco, né? Já Pois garante o é. ganho, né? Sem risco, não precisa de. Não é? Não, você não precisa do passageiro, porque vai ter a remuneração de qualquer forma, né? É Isso não mais é uma terrível. bolsa empresário do que um tarifa zero, né? Exatamente, interessante isso. Deputado, bom, eu achei muito interessante. Valeu a pena, então, você trocou ali o jornalismo, né, pela política, e quando você está falando que algumas propostas, a gente tem que pensar que também isso é resultado de um jornalismo, na minha visão, e aí você pode falar como jornalista, um quadro formado por uma das melhores faculdades, né, de jornalismo, que é a ECA do Brasil, você pode dizer, vamos dizer assim, também a imprensa é culpada por isso, né? Também acho que não fez um trabalho crítico como deveria fazer, de qualidade. Né? Então, mas de novo, né, Joaquim? Uma coisa é o trabalho do jornalista, outra Isso. coisa são os meios de comunicação. A lógica dos meios de comunicação é a mesma lógica dos fundos de investimento, das empresas capitalistas. E por melhor que seja a sua prestação de serviço, o indivíduo, o trabalhador, a trabalhadora, o comunicador, a comunicadora, ele está dentro de uma roda que é a roda da desinformação e da manutenção da ideologia dominante. Então, todos nós temos responsabilidade, muito mais como coletivo do que como indivíduos, mas todos nós temos.
Perfeito, eu concordo. Você tem. E a mensagem final independe do trabalho do jornalista. Aquilo que passa para o grande público, aquilo que fica como mensagem final é outra história. Você falou, por exemplo, do caso de Santo André, umas coisas que vamos conversar depois. Eu quero te convidar outras vezes a história do Celso Daniel, que eu cobri na época pela Globo. Eu vi a manipulação que houve, que aquilo foi um crime de violência urbana, claramente, eu digo isso, persegui muito, era da Globo na época, e ali ficou muito claro isso naquela ocasião. Mas você viu que a mensagem final foram criminalizando e acabou criminalizando a própria política, que era um caso de violência urbana. Mas isso a imprensa tem muita responsabilidade que eu digo, não é o jornalista individualmente, mas o que sai no seu conjunto, um sensacionalismo que ainda existe e uma propaganda do ponto de vista da proposta econômica, de um neoliberalismo que é realmente nocivo para o Brasil, no estágio que o Brasil está. Mas vamos falar isso numa outra ocasião, pode ser? Quando você quiser, Joaquim, é um prazer falar com você e a oportunidade que você me dá de falar com tantas pessoas ao mesmo tempo é fantástica e eu agradeço muito. Estou à sua É disposição, verdade. tá bom? É isso. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, viu? Até Grande mais. abraço e boa noite a Um todos. abraço, boa noite. Nós vamos entrevistar daqui a pouco o Tadeu, que é do movimento de memória hoje dos jornalistas, dos metalúrgicos, na verdade, né? Então, aqui, a questão do Celso Daniel eu cobri. Eu estou falando assim, uma pessoa me atacando pessoalmente aqui, e não é inaceitável. Eu cobri aquilo, foi de uma desonestidade incrível, incrível, incrível. Eu fui o primeiro jornalista a chegar no local onde teve o crime, e era pela Globo na época, fui acionado pela Globo, e eu tenho certeza de que a Globo tinha todo o interesse do mundo em politizar a questão. E aí fui o primeiro a chegar lá, ainda estava piscando ali com os alertas ali, o pisca-alerta daquele carro, era uma Pajero, e ali pouco entrevistei os vizinhos, tinha acontecido fazia pouco tempo, porque eu morava ali no Morumbi, era do lado da Globo, só peguei o carro da Globo e fui para lá. E depois fui na casa do Celso Daniel, no apartamento onde ele morava. Era absolutamente vulnerável. Se eu quisesse haver algum tipo de execução, você faria em qualquer outro local, não precisaria fazer aquela volta toda, envolver tantas pessoas. E aí tentaram tirar no depoimento daqueles criminosos, tentaram tirar alguma vinculação que poderiam ter feito. Não perdiam nada. Não havia. Porque a história não fechava. Depois eu tive na favela Pantanal, onde ele ficou. Aí depois ele foi levado para Grande São Paulo, num outro local. Aquilo foi crime, sim, foi uma violência urbana absurda, não tem nada de político, nada. Mas eu quero conversar com isso depois com o Maurici, porque é algo que me incomodou muito naquela ocasião, porque quando eu vi o sujeito Sérgio Sombra chegando da DHPP, eu era o repórter que estava cobrindo. Quando eu vi ele entrando, eu já tinha experiência de outros casos policiais, eu vi como a imprensa estava trabalhando, eu vi como já estava criminalizado. Eu olhei para ele e falei, ele não tem chance, ele já está condenado. Já está condenado, não tem o que fazer. Depois ele morreu, desgosto, foi preso, eu fui vendo aquilo evoluir. Havia outros problemas, mas do crime, nenhum, zero.